Queria agradecer a plateia aqui presente. Acho que vai ser um debate bastante rico e proveitoso. Eu queria iniciar relembrando a plenária que tivemos ontem no final do dia, para aqueles que estiveram presentes, na qual foi abordado um tema, acho que bastante semelhante a esse, onde se discutiu o desafio do crescimento sob a ótica dos empresários. Nós tivemos, então, 5 dos maiores grupos do setor discutindo os desafios, as oportunidades do setor. Nós percebemos que há oportunidades bastante importantes do ponto de vista da demanda, uma demanda crescente no mercado doméstico, quase 10% ao ano de crescimento de automóveis flex, uma demanda crescente no mercado internacional. Vemos aí uma perspectiva de aumento de consumo de etanol nos Estados Unidos, por exemplo, quase que 6 vezes o nosso consumo atual nos próximos 10 anos. Isso sem considerar a gama de novos produtos que vêm sendo desenvolvidos e que seguramente vão representar oportunidades para o setor. Vimos, porém, alguns desafios também importantes. Esses desafios são da ordem logística, da ordem dos crescentes custos de produção, questões relacionadas ao incentivo à bioeletricidade, problemas do câmbio. Mas um ponto que foi quase que unanimidade foi o tema de regras claras. A grande maioria dos empresários ali presentes mencionou o tema regras claras, que no fundo nós estamos falando de instituições, estamos falando de políticas públicas. E acho que o desafio dessa manhã será exatamente trazer a perspectiva do governo, a perspectiva das agências reguladoras, de como contribuir para um processo de crescimento, para atender essa demanda extremamente crescente nos próximos anos. Nós temos problemas tanto do ponto de vista de garantia de abastecimento, redução da sazonalidade, que foi o que nós vimos nesses últimos 2 anos, sazonalidade de preço do período de entre-safra, que o nosso presidente Lula ontem chamou a atenção. E temos também o desafio de voltar o ritmo de crescimento que vínhamos tendo no início dessa década. Crescíamos 10% ao ano, hoje crescemos cerca de 3%. Então, acho que essa vai ser uma oportunidade extremamente rica para ouvir os representantes, as autoridades do governo, do Congresso e da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, para que eles tragam, então, um pouco dessa visão. E gostaria também de estimular os aqui presentes para que também tragam as suas questões, para que façamos aí um debate rico e proveitoso. Gostaria de, antes de passar a palavra aos panelistas, fazer uns pequenos avisos. Inicialmente, as perguntas devem ser dirigidas, então, às recepcionistas por escrito. E, por favor, procurem mencionar o seu nome e para quem está dirigida a questão. Mencionar também que há uma pesquisa de avaliação do Ethanol Summit. Se os senhores e as senhoras tiverem oportunidade de responder, isso é muito importante para nós melhorarmos continuamente esse evento. E, sem mais delongas, eu gostaria, então, de iniciar as apresentações. Eu vou chamar como primeiro participante o professor Isaías Macedo, que é grande conhecido já de todos aqui, professor da Unicamp, diretor do CTC durante muitos anos, e que vai nos ajudar a trazer um pano de fundo para esse debate ao longo dessa manhã. Professor Isaías, por favor. Eu só pediria que, aos palestrantes que se ativessem ao tempo de 10 minutos, de forma a darmos oportunidade para um debate depois das apresentações. Muito obrigado. 60 minutos, essa é uma hora de apresentação. Isso. Bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade
microfone, professor. Puxa o microfone. Isso. Então, bom dia a todos. A oportunidade de estar aqui é interessante, porque esse painel nos traz um problema extremamente atual, que é, eu diria, não só curto. Eu acho que o senhor está falando fora do microfone, as pessoas não estão Alô? ouvindo. Vai ter que falar grudado aqui. Bom, esse painel nos traz um assunto que é extremamente atual e que nos interessa muito de perto a todos. Eu, como disse o Eduardo, a minha função é colocar mais ou menos um pano de fundo no que tem acontecido e qual é a perspectiva de hoje e como a gente enxerga isso daqui para frente. Eu vou tentar fazer isso rapidamente porque o que interessa, no fundo, são as discussões que vêm depois. Eu diria que garantia de abastecimento de energia tem sido, de um modo crescente, um problema grande para muitas nações no mundo. Envolve acordos políticos e comerciais que são difíceis e até ações militares, com grande frequência, como a gente tem visto, com altos custos, em geral considerados como custos externos. O Brasil é importador de energia elétrica e gás natural, e um pouco de diesel. Mas essas importações têm seus acordos e custos bem definidos, e o que a gente nota é que o setor de combustíveis líquidos teve relativa autonomia, autossuficiência nos últimos 20 anos, relativa, eu diria, porque não foi sempre assim, graças ao petróleo e ao etanol nacionais. Então, nós não enfrentamos esse problema do lado de fora. O abastecimento, o problema nosso é nós, como supridores da energia internamente, né? Aliás, garantir o suprimento de combustível foi a motivação essencial do Proálcool desde 1975. Então, políticas públicas necessárias, subsídios à produção e uso de etanol e a mistura obrigatória, promoveram o aumento da produção até mais ou menos 12 milhões de metros cúbicos em 85, a gente pode ver isso lá. E essas políticas foram gradualmente extintas desde aquela época, desde meados da década de 80, com a desregulamentação quase que total do setor entre 90 e 2000. Né? Até 2002, os investimentos e o aumento de produção no setor ocorreram apenas em função da crescente exportação de açúcar, aquela fase em que o etanol permanece constante. E, mesmo assim, esse aumento de produção permitiu que avanços tecnológicos e gerenciais trouxessem os custos de produção do etanol num nível competitivo com a gasolina. E esse etanol já começava a ser, então, inteiramente desregulamentado. Não inteiramente, a gente continuava com a mistura obrigatória como até hoje, né? Outras vantagens foram então reconhecidas e os drivers do programa mudaram gradativamente, e entre elas a redução da poluição urbana e das emissões de gases de efeito estufa, depois de 1990, o aumento de empregos e atividade econômica, a descentralização da produção e a contribuição para o abastecimento de energia, de uma forma geral. Mas essas vantagens não levaram à inclusão formal do etanol como um combustível no quadro brasileiro. E não houve, consequentemente, uma formulação de política para o seu desenvolvimento daí para frente. Desde 2002, a tecnologia de carros flex fuel, principalmente, eliminou a desconfiança do consumidor em relação à opção pelo etanol, que ele era obrigado a optar por um carro etanol puro, né? O que, com o aumento da frota, levou a um extraordinário avanço na demanda de etanol, que a gente pode ver na última fase daquele gráfico, né? Essa demanda foi de 12,5 milhões de metros cúbicos para 27,5 milhões em 2008. E só em 2008 foram instaladas 34 novas unidades de produção. Foi um recorde nacional. 2008 é um ano muito próximo de nós, né? Naquela época, com 34 novas unidades de produção, a gente olhava para frente para as excelentes perspectivas do mercado interno e de algum crescimento de exportação que, aliás, não ocorreu. E esses foram os principais drivers dos movimentos. Então, nós chegamos naquela situação final, onde o etanol para de crescer, embora o açúcar continue crescendo, e desde 2008 houve uma redução clara na competitividade do etanol. E a gente pode, essa redução de competitividade, praticamente houve alguns fatores motivadores, mas o que a gente pode mencionar claramente, vocês devem ter ouvido muito isso ontem, aumento do preço de commodities, algumas commodities diretamente relacionadas com fertilizantes, aço, insumos da produção de etanol. Entre as commodities que aumentaram de preço está o açúcar, que é uma competição paralela, e aumento nos custos de terras,
por causa da crescente, do uso, da expansão muito forte no crescimento de área plantada. Houve ainda um fator importante para a redução da competitividade, talvez o mais importante de todos, que foi a limitação pelo preço da gasolina, que foi constante desde 2005. Isso aponta para um dos principais problemas que nós vamos ter que resolver daqui para frente, né? E houve 2 safras com a produtividade muito afetada pelo clima. Essa redução de competitividade, mais a incerteza pela falta de definição de política para o etanol, incluindo a infraestrutura toda, logística, estoques, a cogeração de energia, por exemplo, levaram à redução dos investimentos na produção. Essa é a situação de hoje, basicamente é isso, né? O aumento da produção de hidratado não acompanhou a demanda crescente, embora o uso da flexibilidade da frota com importação de gasolina tenha ocorrido, e ficou novamente evidente a necessidade de políticas para o conjunto de combustíveis e a sua regulação. As simulações que a gente tem feito para essa década, e aí está inúmeras. Eu vou dar números orientativos só, a gente pode ver as variações em cada uma delas, indicam que em 2020 haveria demanda para mais 400 milhões de toneladas de cana. São adicionais isso. Hoje são 640. E haveria demanda para 45 milhões de toneladas de açúcar, hoje são 45, hoje 41. E 60 milhões de metros cúbicos de etanol, hoje 27. Os investimentos seriam da ordem de 60 bilhões de dólares e nós teríamos que implantar mais ou menos 17 usinas novas por ano. Nota que em 2008 a gente implantou 34, o dobro disso. Como é que a gente estabelece, como é que se pode pensar em estabelecer as garantias institucionais necessárias para o crescimento do setor, que é o ponto fundamental para a discussão que vai se seguir aqui hoje. Já a lei dos biocombustíveis, em discussão no Congresso Nacional, visa trazer essa segurança institucional para assegurar investimentos. Isso vem correndo já há algum tempo, e essa discussão não é de hoje, quer dizer, muita coisa já estava conversada, acertada e não acertada nesse setor. Né? Muito recentemente, a medida provisória 532, nesse ano de 2011, colocou o etanol como um combustível e a ANP deverá, nos termos dessa medida provisória, proceder à sua regulamentação. Né? Nas 2 semanas seguintes à apresentação dessa medida provisória, já havia cerca de 44 emendas formalmente apresentadas no Congresso. Em geral, orientando a regulamentação. Isso não nasceu do nada, isso veio de todo o trabalho que vinha sendo feito já em consequência da busca da lei dos biocombustíveis. Né? E os temas, eu reuni aqui 4 temas principais nessas 44 emendas, já havia muitas nuances, mas os temas principais que a gente enxerga lá são os seguintes. Primeiro, a regulação do setor de etanol, de acordo com o artigo 174 da Constituição, deve ser pautada pelas diretrizes estabelecidas para atividades sujeitas à livre iniciativa, no caso com alto nível de competição interna. Esses seriam os artigos 170 e 173 da Constituição. E isso é diferente do setor de derivados de petróleo, que é um monopólio constitucional, que está tratado no artigo 177 da Constituição. Essa diferença é a que causa a maior parte, se não todos, para começar, dos problemas que a gente tem hoje. E é isso que nós vamos ter que discutir. Como que isso pode ser feito? Tem que regulamentar uma coisa que está olhada do ponto de vista de 2 níveis diferentes. A competição tem que ser estabelecida de uma forma que possa deixar o sistema funcionar. Ainda uma coisa que estava naquelas medidas, considerações análogas foram feitas para exportação e importação de etanol. Outro item tratado é um item singular, é um ponto. A alteração do teor de mistura com a gasolina só pode baixar para 18% em casos excepcionais, etc. Isso é porque é uma consequência clara, há uma consequência